Se eu estudei, a grande parte, na realidade, eu estudei até... Eu saí só no terceiro colegial, ainda chamava colegial, por conta justamente de confrontos com professores, acredite se quiser. Eu estudei no colégio de freira, chamado Escola São Teodoro Nossa Senhora de Sion. E fantástico, um colégio fantástico, não tinha um viés político, era realmente uma coisa muito tranquila. Começou-se a ter um viés político, isso que eu quero te perguntar depois, daqui a pouco, com um professor de artes, um negócio assim. Ele começou a trazer um negócio meio... veja bem, estão construindo um prédio ali, tal, e as moradias populares. E aí começou um papo, e você via o quanto que era fácil doutrinar. Porque imagina, você tem lá 13, 14, 15 anos. Você não sabe absolutamente... Você acha que sabe, mas você não sabe nada da vida, da história da humanidade, da civilização, da constituição, sei lá, de família e tal, e tudo que trouxe a gente até aqui. Um cara que você admira, que é o seu professor, o seu mestre. Você já gosta dele por conta de uma pancada de coisa, e o cara vem, começa a pincelar um viés político, ideológico. Cara, aquilo entra com uma esponja, com uma facilidade absurda. Mas como era um colégio, talvez, de freiras, existia uma rédea ali. Mas quando começou-se uma situação muito impositiva, e eu tive o meu primeiro professor, chamava Juvencio, de português, tanto é que foi o único que me apoiou, e ele que me delatou o golpe, ele delatou o golpe, que estão querendo me expulsar, ele falou, estão querendo estão querendo te expulsar, aí convidar você para se retirar e tal, e aí eu preferi sair antes do que ser expulso. Mas o Juvencio, ele estimulava a gente a debate, ele fazia muitas vezes na aula, a gente discutia assuntos e dividia a sala em quem é pró, quem é contra, aí depois ele trocava, então você estava defendendo e você tinha que atacar aquela coisa toda, e foi lá que eu comecei a perceber que às vezes não é porque era um professor, não era porque era uma autoridade de sala, que ele tinha o direito de fazer qualquer coisa. Numa situação, às vezes, de prova, numa situação de... Porque tinha uns professores malucos, assim, que, tipo... amanhã tem prova. Pô, como? Não dá tempo de estudar tudo isso que está passando. Ou o cara tinha um cara tão louco lá, que ele chamava Rocco. Ele dava prova completamente aleatória. Tipo, acho que ele era meio maluco, então ele falava, mas você não ensinou, não, dane-se, vai. Nossa, é duro o professor assim. Você entendeu? Mas aí eu quero te perguntar, porque você é professor. Sou. Dou aula em escola também, esqueci de falar, dou aula no colegial. Agora é o médio, né? Que é ensino médio? Dou aula no primeiro, segundo e terceiro. E aí, cara? Porque assim, eu sei que você tem um viés que eu posso chamar de não esquerda, posso dizer assim? Pode. Visceralmente anti-esquerda. Exato. E, cara, isso é muito difícil, porque você dá aula de... História. Então, porque a gente sabe que normalmente os professores de história, filosofia, geografia, artes, não sei se ainda tem, mas literatura, normalmente essa galerinha ela tem um viés... Humanas, né? Humanas, mas para humanas tem um viés muito carregado, muito pesado de marxismo. Tipo assim, a pessoa, ela venera os bolcheviques, aquela coisa toda, o socialismo. Como é que você como, inclusive, aluno, não caiu nessa malha dos socialistas? Então, quando você falou aí dos seus professores, eu lembrei também tive professor meio doido também. Acho que todo mundo teve, né? E eu tinha um professor lá que era totalmente comunista, né? Então ele elogiava Che Guevara, elogiava a Revolução cubana e tal, procurava convencer os alunos disso. Tinha um outro professor que era mais simpático, mas os livros que ele... não era tão explícito, mas os livros que ele recomendava eram totalmente de esquerda. Ele deu um livro para a gente, que era a base para a prova dele, que defendia a Revolução Soviética de 17. Então lá, a minha classe havia de tudo, havia os que eram
contra, né, da direita, anticomunista, havia a turma do centrão, e havia os que era meio comunista, né? Então era isso, né? Mas hoje piorou muito, né? Hoje o viés está muito mais para aluno, está muito mais de esquerda, né? Você acredita que piorou hoje? Piorou. Tá muito mais descarado? Tá mais descarado, tá na cara dura, né? Então tá difícil. Eu acho que a internet faz um contraponto grande nisso, um contraponto importante. Porque aí, se você pega um adolescente, 15, 16 anos, que vê o professor falando A, B e C, ele vai lá no YouTube, vai fazer a pesquisa dele para ver se o que o professor falou é verdade ou mentira. O aluno curioso vai fazer isso. E vai. E ele vai ver, o professor elogiou Che Guevara, ele vai lá, tá. Aí uma hora ele acha o discurso do Che Guevara na ONU, no YouTube, dizendo que matou, que vai continuar matando e que a revolução matou gente, pôs no paredão mesmo. Vai falar, opa, não posso defender um assassino, meu professor está errado. Então, hoje a internet, para quem tem curiosidade, para quem tem honestidade intelectual, vai ver que esse mundo do comunismo, do Fidel Castro, do Lenin, do Stalin, é um mundo de gente doida, de gente assassina, de gente psicopata, de gente que queria colocar goela abaixo dos povos do mundo inteiro um regime totalmente criminoso, né? Então acho que a internet faz esse contraponto ao professor militante, né? E quando a gente fala de tipo a pessoa... Eu até hoje, Marcelo, assim, eu tenho... Porque, assim, o regime socialista, quando você fala para um garoto de 14, 15 anos, ele é extremamente sedutor. Ele é muito sedutor. Bastante. Por quê? Porque, tipo assim, não precisa fazer nada. O Estado vai te dar tudo. Você não vai precisar ralar pra caramba pra ter a sua vida sustentada. Você vai ter o hospital, você vai ter uma escola, você vai ter a segurança, você vai ter a governança tomando conta de você, você vai ter um ótimo salário, você vai ter uma ótima aposentadoria, você vai ter tudo ótimo. Só que assim, ninguém fala para ele de onde vem esse dinheiro que vai sustentar tudo isso. Até hoje, pode ter certeza que agora, nesse exato momento, se tiver alguém olhando pelo buraco da fechadura, acha que o Estado realmente imprime dinheiro na Casa da Moeda e cata esse dinheiro e vai pagando as coisas. Precisa construir um hospital. Beleza, só construir, nós somos donos da Casa da Moeda, a gente paga com o dinheiro que a gente tem aqui no cofre. É só emitir. Precisa pagar os professores. Tá bom, vamos dobrar. Precisa, sei lá, construir uma estrada. Tá bom. Então, aqueles que não fazem são ruins. É tipo, nossa, por que não aumenta o salário mínimo? Por que não faz 1.000 escolas, 2.000 hospitais? Por que não paga 10 mil reais de aposentadoria para cada aposentado? Né? Então parece que é uma mesquinharia, que é tipo, eu não faço porque eu não quero. Porque o socialismo faria se tivesse implantado. O socialismo é o bonzinho, o capitalismo é de gente malvada. É isso mesmo. E as pessoas não têm ideia disso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.